Olá, tudo bem? A paz seja convosco, que Deus os abençoe. Sejam bem-vindos a mais uma aula de aconselhamento e orientação familiar. Capítulo 5, sexo no casamento, um assunto muito importante nós entender. Ainda é um tabu no século XXI e é onde existem muitos problemas dentro dos relacionamentos nesse assunto. Eu vendo a necessidade, eu fui e fiz 2 cursos básicos de sexologia para entender mais ou menos o assunto. Eu achei melhor fazer uma faculdade para me graduar e me formar um sexólogo. Não sou sexólogo ainda, sou estudante, porque eu vi a necessidade da carência, da orientação, não somente como pastor, mas sim também como um sexólogo, para que pudesse ajudar esses casais. E aqui nós encontramos na introdução, depois dos problemas de comunicação, dos problemas financeiros, o relacionamento sexual é a próxima causa do divórcio, da dificuldade no universo do matrimônio. Olha, é um dos maiores problemas de divórcios. Por quê? Por não ter uma orientação sexual baseada na palavra de Deus e também baseada também na teoria. Essas duas coisas elas têm que andar junto. E a gente, como pastor, a gente sempre falamos e orientamos dentro da palavra, que é uma coisa correta. Mas também nós temos que saber que existe a parte técnica também, que nós temos que saber para poder ajudar esses casais. E uma das coisas que tem atrapalhado aqui no tópico 1, a santidade no casamento. A santidade no casamento, aqui fala que assim, vivemos uma sociedade onde os valores morais estão cada vez mais deturbados, onde o casamento foi banalizado, a pornografia está presente em todos os níveis da mídia. Nossos jovens são encorajados a praticar sexo casual cada vez mais cedo e não existe espaço para o princípio da palavra de Deus. Isso que tem realmente prejudicado, porque o sexo não é pecado, o sexo é uma coisa divina, uma coisa maravilhosa que Deus nos deixou, principalmente para o casal. E o pecado que tem atrapalhado a vida sexual, um dos fatores que tem prejudicado a vida do casal é o pecado. E que pecados são esses? Como eu acabei de ler aqui. Uma das coisas que tem penetrado, tem infiltrado, Satanás tem trabalhado com a pornografia. A pornografia é um pecado que tem destruído, muitos casamentos. A palavra de Deus fala em Marcos capítulo 7, versículo 21, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual e os roubos e os crimes de morte. Isto é onde você tem que estar vigiando quando você for aconselhar um casal. Por que aquele casal está passando por crise? Por que eles não estão se entendendo nessa área? Porque o casal, quando ele vem te procurar para aconselhar, ele está com um conflito e muitos falam, pastor, já faz 1 mês, faz 2 meses, 3 meses que nós não temos relações sexuais. Mas por que não está acontecendo? Porque houve uma brecha dentro desse casamento, aonde Satanás entrou, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 em diante, ali fala sobre isso. Satanás, ele começa a entrar, e aonde nós também sabemos que outro pecado que também tem causado dano dentro do casamento é o sexo anal. O sexo anal é uma prática que a própria palavra de Deus, ela condena. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, fala assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vós enganeis, e nem vós os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, e nem os sodomitas. Sodomitas são práticas de sexo anal. E eu, como pastor, eu sempre ouvi falar e sempre li que isso é uma prática errada. E dentro da técnica, da sexologia, eu quis entender por quê. E eu fui estudar e vi que quando a prática do sexo anal
ela é feita, muitos são machucados, muitos sangram, porque é uma área que não foi feita para penetração. E aonde essas veias machucados cria feridas, cria lesões, e essas lesões, a fezes, nós sabemos que o ânus é cheio de fezes, e essas fezes, essas bactérias, elas começam a penetrar dentro das correntes sanguíneas, onde são causadas muitas infecções, muitas doenças que muitos médicos não falam. Só fala, você faz da forma certa, da forma correta, que não tem nenhum problema. Tem sim. Eu vou usar um preservativo, né? Como as pessoas falam, uma camisinha. O homem está se prevenindo, mas e a mulher? Mas eu faço isso já faz muito tempo, nunca aconteceu nada. Tem pessoas que fumam há 80, 90 anos e nunca aconteceu nada, mas isso é uma exceção. Mas não é que isso é certo. Por isso que são práticas que nós temos que ter muito cuidado dentro do casamento. E muitos conflitos vêm dentro do relacionamento por essas brechas que são abertas. A consequência do sexo antes do casamento. Outra consequência que muitos casais, muitas mulheres têm passado por essas consequências, principalmente as mulheres. Por quê? A mulher, muitas das vezes, elas são obrigadas, como muitos rapazes, para provar o amor para com ele, você tem que se deitar comigo. E quando ela faz essa prática, quando ela cede isto, o emocional dela, muitas dessas mulheres são bloqueadas do sexo, porque vê o sexo como um objeto, não como um momento de prazer. E muitas, para você ter uma ideia, 50% dessas mulheres, elas não conseguem ter mais orgasmo. São problemas emocionais que são causados dentro dela. É claro que esses 50% dessas mulheres que não têm orgasmo também está relacionado ao estupro, né? a agressões, problemas emocionais, mas também relacionado a tudo isso. É muito grave. Aqui fala, vale a pena esperar. Nós temos que saber que nós temos que ter o tempo certo para o sexo. E nós como pais, nós como pastores, temos a obrigação de orientar as pessoas, o jovem, saber esperar. Hoje o jovem está um liberal, hoje o jovem no mundo não tem mais aquele cuidado de se guardar, de esperar o momento certo. Não, para eles é normal sair com um, sair com dois, mas isso vai acarretar o problema no casamento. Por quê? Isso não é só uma parte física, mas é uma parte espiritual, como diz a lição aqui. Ela mexe com a nossa estrutura espiritual. E é onde muitos casais, quando eles se casam, no momento deles, na lua de mel, de se entregar um para o outro, no momento deles se realizar na vida sexual, aonde começa, né, a cobrança, os traumas, de tal forma que eles começam a se negar um ao outro. Aqui fala como se desfrutar de um bom relacionamento sexual. Como desfrutar de um bom relacionamento sexual? Vamos entender. A mulher existe 28 dias no mês para ela. Um ciclo de 6 dias após a menstruação. E após a menstruação, ela tem 6 dias de fértil, momento de se entregar, momento do prazer, momento de se realizar sexualmente. E esse momento, o marido, ele tem que conhecer e satisfazer a sua esposa. Ela tem que se realizar neste momento. E se ela se realiza nesse momento, nesse período, depois ela vai ter relação sexual com seu marido por prazer, não por orgasmo. Mas muitas, por não ser realizada, criam uma histeria dentro, na vida dessa mulher, a chegar até ter depressão, momentos de irritabilidade, de nervosismo e de depressão, como eu falei para você. Isso é muito sério. Quando um casal ele não se realiza sexualmente,
ele cria um dano dentro dele. Por isso que o casal tem que conhecer um ao outro. O período do marido, do homem, não. É como diz as pessoas e as mulheres, o homem só pensa em sexo. Não é porque ele pensa em sexo. Porque o período da mulher é após menstruação. Ela tem 6 dias para fazer, para se realizar. E depois dos outros dias, ela vai fazer por prazer, por satisfazer o seu marido. A palavra de Deus já fala que a mulher sábia edifica a sua casa, que a mulher seja submissa ao seu marido em relação à vida sexual. Por isso que quando o marido, vamos entender o ciclo do homem. O homem, a cada 3 dias, o homem, ele tem a necessidade de ter a relação sexual. Por quê? O esperma, o testículo do homem se enche do esperma, e esse esperma, aonde ele vai mostrar para o cérebro, para que ele tenha a necessidade de ter a relação sexual. Aonde ele pratica aquela relação e põe para fora, e o próprio corpo reproduz novamente aquele esperma. A cada 2, 3 dias, o homem tem a necessidade de fazer sexo. Pastor, mas tem homens, tem mulheres que reclamam que o homem não faz, não quer fazer. Alguma coisa tem na vida desse homem. Tem que procurar um médico, procurar ter uma orientação. Qual a causa por não ter desejo sexual? Porque dentro do ciclo, a cada 2, 3 dias, o homem tem a necessidade. E principalmente depois que casa. Porque quando o corpo reconhece que aquilo tem que ser produzido, onde a serotonina, dopamina, começa a correr dentro das suas correntes sanguíneas. E quando uma mulher no seu ciclo, e o homem no seu ciclo, eles não praticam, aonde vem a irritabilidade, o nervosismo, a depressão, e vem aonde o descontrole emocional, aonde eles não têm capacidade de resolver problema, de se comunicar um com o outro, porque está faltando, a paciência, está faltando a comunicação, e por falta até mesmo da serotonina e a dopamina. Que quando o ato sexual é praticado, é lançado dentro das suas correntes sanguíneas uma dosagem de serotonina, dopamina, aonde dá um bem-estar, dá um momento de alegria, um momento de satisfação, que é esses hormônios que são produzidos no ato sexual. Aqui na intimidade, normalmente associamos a intimidade apenas ao relacionamento sexual. Porém, a intimidade dentro do casamento é muito mais complexa que apenas o sexo. A verdadeira intimidade envolve físico, emocional e espiritual. Aquilo que eu falei para vocês, que quando um casal ele não se realiza sexualmente, mexe no seu físico, mexe no seu emocional e mexe no seu espiritual. Como diz a própria palavra de Deus, como eu falei para vocês em 1 Coríntios 7, lá está a lista do que o casal deve fazer, não negar o outro, para que Satanás não penetre e faça desse casal até mesmo chegar a um divórcio, a uma separação. A intimidade é muito importante vocês conhecer um ao outro, porque isso é uma bênção de Deus para o casamento. Lá em a palavra de Deus fala em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. Qual que a palavra de Deus fala lá? Fala que é a porção que Deus nos deu debaixo desse sol. É a porção que Deus nos deu, aproveite, goze a vida com a mulher da tua mocidade. O que é isso? Um dia de trabalho, um dia de cobrança, porque hoje nós vivemos numa sociedade onde existe cobrança, onde existe você tem que competir com o seu adversário, sempre tem que ser o melhor, e de todo lado o homem é pressionado a fazer o trabalho, fazer alguma coisa, faculdade, enfim, um monte de coisa. Quando você tem um cônjuge que realiza você nessa área, um marido, uma esposa, você cria força para cada dia você vencer e ser um grande vencedor naquilo que você deseja, naquilo que você sonha. Muitos têm tido essas dificuldades, mas estamos aqui para poder te ajudar. Aqui no tópico 4, problema do relacionamento sexual.
O problema no relacionamento sexual é uma das causas do divórcio e um dos problemas maiores dentro da vida conjugal. E quando eu comecei a observar isto, aonde eu comecei a estudar sobre sexologia. Por quê? O sexo, ele mexe, como nós acabamos de falar, ele mexe no físico, ele mexe no emocional e no espiritual. Não é somente uma parte física, mas também uma parte emocional e espiritual. Isso é bíblico. O problema no relacionamento sexual, muitas das causas são, problemas no sexo no matrimônio, são relacionados à insatisfação. Por não ter uma satisfação satisfatória e realizada. Por como eu acabei de falar para vocês, mais de 70% das mulheres não têm orgasmo. 80%, para você ter uma ideia, elas não conseguem ter orgasmo com a penetração. Somente 20%. Aqui que está o problema. A anorgasmia, a ausência da dificuldade de sentir orgasmo. É uma coisa que pode ser simples, mas uma coisa que tem acarretado problemas emocionais, depressões, tem causado a histeria, que são causas que vêm prejudicando muito a vida das mulheres. E aonde essas mulheres, com esses problemas, elas têm se sentido como objeto, não como um momento de prazer, ou como um momento de esposa para com o marido. Não, muitas mulheres dentro do casamento, mesmo ela amando o seu marido, ela se sente como objeto por não ter o orgasmo, por não ter, achar que ela é fria, como muitas pessoas falam, que não é, mas são problemas emocionais. E como resolver isso, pastor? Isso tem como ser resolvido. Às vezes você procura um sexólogo, procura um psicólogo especialista nessa área, a qual a terapia, eu vou dar algumas dicas para vocês aqui. A dica do marido: o marido tem que se dedicar muito mais a essa esposa, tem que usar preliminares para que essa esposa ela venha romper essas barreiras, romper essas dificuldades emocionais, para que ela possa ter seu momento de prazer. Por causa dessa anorgasmia, a histeria, é um problema muito sério na vida da mulher. O homem, como diz a própria palavra de Deus, marido, amai vossa mulher. Quando a palavra de Deus fala, o homem tem que ser mais dedicado, o homem tem que usar as preliminares. Pastor, mas uma das dicas que eu dou é o sexo oral. O sexo oral é pecado? Não é pecado. A palavra de Deus, ela nos ensina sobre isso, dizer para as mulheres que têm problema da anorgasmia e histeria. Né? A Bíblia não condena, aquilo que eu falei para vocês no início, a Bíblia condena a pornografia, o sexo anal e outras práticas que que prejudicam os princípios de Deus. Por isso que a própria palavra de Deus fala aqui, em Cantares 2,6, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. São terapias que, principalmente o homem, ele tem que estar praticando junto com a sua esposa. Olha que a Bíblia diz também, em Cantares 7,8, vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Os seus seios são para mim como um cacho de uva, e a sua boca tem o perfume das maçãs. As preliminares, elas têm que existir dentro da vida do casal. E quando o casal eles pratica essas preliminares que a própria palavra de Deus nos ensina, pode ter certeza que é um casal consolidado, um casal abençoado por Deus, e nada os atrapalhará a felicidade de vocês dois. A parte do sexo é uma área muito importante vocês desenvolver, vocês ler, a qual nós temos um livro chamado Fazendo Meu Cônjuge Feliz, eu escrevi. Se você tiver interesse, manda no meu WhatsApp, eu mandarei para você gratuitamente. Manda o seu endereço, eu vou estar mandando para vocês, ou estarei deixando na sede para quem tem interesse. Eu te darei esse livro para você ler, é muito bom, importante, porque o conhecimento nos faz a gente crescer, ok? E que Deus nos abençoe, foi um prazer
trazer essa aula para vocês. Alguma dúvida, se você quiser, manda no WhatsApp que a gente tiraremos e falaremos algumas coisas que você não entendeu, ok? Um abraço e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.